Meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Estou aqui novamente para tentar transmitir as verdades da nova ordem de Jesus, que é o Espiritismo revivido, aquele Espírito sem farsa, sem fantasia. Ontem eu devia fazer essa postagem, mas devido a uma tempestade aqui em Goiânia, eu não tive condições. Então eu vou começar agora. O livro é sempre A Vida de Jesus Cristo, que é o mais importante de todos os 7 livros da Nova Ordem de Jesus. Espero que Deus me ajude, fazendo o possível. Então é o seguinte, viu? Vou explicar a conversão de Maria de Madalena, Maria de Magdala. Essa alma pura errou, mas se arrependeu, se refez. Então, essa senhora, antes de dizer, ela é padroeira da cidade de Palmelo, que é a cidade mais espiritualizada que tem o Brasil. Fica a 120 quilômetros daqui de Goiânia. É uma cidade que eu estive lá diversas vezes. É uma cidade impressionante, de tanta espiritualidade. Todos os habitantes voltados para a religião católica, evangélica, umbanda, kardecista. Muito bom. Então é o seguinte, eu vou falar sobre a conversão de Maria de Madalena, Maria de Magdala, explicando que naquele momento, naquela época de Jesus Cristo, quando ele tinha talvez 32 anos, antes da morte dele, né? Lá na região da Galiléia, Cafarnaum, Tiberíades, tinha locais públicos designados para justamente qualquer pessoa que quisesse transmitir qualquer coisa, ia lá e falava. Tinha dias marcados para isso. E, em geral, aqueles assuntos que eles falavam giravam em torno de religião. Então, Jesus, certa vez, estava perto de Tiberíades, que é uma cidadezinha, era cheio de povoados, cidadezinha, e Cafarnaum. Ele tinha lá uma sinagoga, que é o local onde as pessoas falam, assim, qualquer assunto. Ele foi falar nessa sinagoga que ficava entre Tiberíades, cidade, e Cafarnaum, cidades pequenas, né? Foi falar, né? Chegando lá, começou a falar, e tinha um personagem a 1,5 metro, 2 metros dele, Maria de Magdala. Magdala é uma cidade, ela era de lá, Magdala, né? Maria de Magdala estava ali olhando para ele e ele ficou impressionadíssimo. Ela era super carismática, ela era bonita, educada, fina, bem vestida, culta. Eu vi na internet isso tudo dela, quem era Magdala, na internet. Era uma pessoa de trato. E ela estava ali, que veio, depois ele falou, que veio com a intenção de conquistá-lo, estudar Jesus e conquistar Jesus. A intenção dela era essa. E ela veio, ficou lá. E Jesus ficou tão impactado com a presença dessa moça tão linda, que ele, cada vez que olhava para ela, ele baixava a vista, cada vez. E isso foi um caso raro para ele, mas ele aguentou até o fim da palestra dele, da fala dele, da pregação, vamos chamar dele, né? Quando terminou a fala de Jesus, a pregação de Jesus, Maria de Magdala foi de imediato se envolver no grupo de Jesus. Está dizendo o livro, eu estou dizendo o que está dizendo o livro. Envolveu-se no grupo, pediu permissão às mulheres para ficar com o grupo assim. Aí todo mundo ficou encantado, porque ela era realmente uma pessoa muito carismática. Não tem que olhar para ela que não gostasse dela. Aí ela ficou lá, envolvida com o grupo. Com o correr do tempo, dessa aproximação dela, que ela queria conquistar Jesus, a intenção dela era essa. Caiu na simpatia de todos os apóstolos, inclusive de Maria, de Ana, de todo mundo, e inclusive de Jesus, né? Ele ficou realmente impressionado por Maria. Ela tinha 25 anos que ele falou, e desde 24 anos que ela tinha uma vida pregressa. Até o momento que assistiu àquela palestra de Jesus, e mudou todo o objetivo, o caminho da vida dela.
Então Jesus diz aqui: enganei-me ao pensar que Maria de Magdala era totalmente de Deus. De Deus. Ele disse: enganei-me ao pensar que Maria seria totalmente de Deus. Ele diz, entre aspas, tive de ser amparado por poderosas alianças espirituais para não ser vencido. Que coisa! Tive que ser amparado por poderosas alianças, letra maiúscula, espirituais maiúscula, para não ser vencido. Maria era uma pessoa dedicada, conquistadora. E Jesus disse que as atitudes do Espírito de Maria, que ela diz, ela diz que o Espírito de Maria era, vou dizer a palavra dele, a alma de Magdala, entre aspas, sofria pelas atitudes de seu espírito pervertido e impuro. A alma de Magdala, a alma deve ser alguma coisa, uma coisa bem acima do espírito. A alma de Magdala sofria pelas atitudes impuro e pervertido do seu espírito. Veja só que frase profunda, né? Profunda. Então, Jesus teve que ser amparado pelas forças superiores para poder se manter no lugar dele, para não ser envolvido por essa paixão que ela foi para isso, né? Então, com o correr do tempo, ela se entrosou muito com o grupo de Maria, né? Maria, a mãe dele, percebendo que o futuro de Jesus seria triste, sofredor, ele era perseguido já nesse momento. Ele não podia ficar muito tempo numa cidade fazendo palestras assim, pregando aqui. Não podia, porque logo tinha pessoas olhando, perseguindo ele. Ele sentia-se, ele ia para outra cidadezinha. Eram cidadezinhas naquele momento, né? E Maria, a Maria, mãe dele, já percebendo o futuro triste que ele ia ter, queria que ele casasse. Disse: meu filho, está escrito no livro, meu filho, case-se, tenha uma vida normal, como todos os homens, constitua família. Maria de Magdala é uma pessoa pura, teve a fase errada, mas é uma pessoa que converteu-se a Deus, a verdade. Case-se. E ele ficava mais ainda envolvido com aquela decisão de casar-se com Maria. Aí chega um dia, está Maria, Magdala, Maria mãe, e Maria de Nazaré e Maria de Magdala, e Jesus. E Maria Maria de Nazaré, né? Meu filho, aí ele responde rispidamente para a mãe: cuide da sua vida que eu cuido da minha. Ele responde rispidamente, aqui está dizendo, com aspereza, agir com aspereza com a minha mãe. Ele diz. E as duas Marias então se retiraram, e quando ele voltou, as duas estavam em pranto, as duas, porque vendo que não havia condições de desviar Jesus daquele caminho perigoso, sofredor que ele ia ter. Mas elas viram que não havia condições de afastá-lo da missão dele. E ele também contou no livro que chegou numa ocasião, chegou no quarto dele, no lugar onde ele dormia, nos aposentos dele, e disse: não, Senhor, eu vou seguir o meu destino, a minha missão, nada vai me afastar da minha missão. E realmente, sofreu todas as consequências, mas foi duro. Então, essas Marias, Maria de Nazaré e Maria de Magdala, as duas, quando estavam em pranto, as duas se combinaram entre si, combinaram-se a ajudar Jesus no que fosse possível. Aquela fase de querer casar-se com ele, acabou-se. Queriam ajudar Jesus. Só ajudar Jesus. E assim foi até o fim. Então Jesus disse que aí ele termina essa fase de tentação, inclusive quando eu estudava na Igreja Católica, lá em Recife, era pequena, tinha 13, 14 anos, o catecismo me informou que essa tentação, esse período de tentação de Jesus, o catolicismo explica, as catequistas das igrejas, conta que Jesus estava nas montanhas e apareceu aquele ser, que eu não digo o nome, disse:
siga, largue a sua missão, que você vai ter muito dinheiro, muitas coisas boas, a mulher que você quiser. E ele, daquela tentação que ele sofreu, o catolicismo diz isso, que eu estudei isso. É essa tentação da presença de Maria de Magdala, que era carismática demais. Aí ele disse, não, eu sigo o meu caminho. E seguiu o caminho. Então, terminando isso, essa fala sobre Maria de Magdala, ele diz que Maria de Magdala não estava presente ao suposto milagre da transformação do vinho de água em vinho nas bodas de Canaã. Ela não estava presente, mas ela estava presente naquela também suposto milagre da ressurreição de Lázaro. E ela disse que pode constatar, pode repetir tudo que ele conta depois aqui. Ele conta sobre Lázaro, eu vou dizer, não vou agora para não ficar muito longo, mas ela é presente, ele diz. E eu vou contar os milagres que ele conta no livro, os milagres. Bem, isso é uma parte sobre Magdala, que é muito importante para a vida dele. Ela era jovem, alta, tem 24 anos, desde 17 que ela tinha vida fácil, etc. Agora, quem é Jesus? Como ele era belo. João tem trecho que Públio Lentulus fala a César, quando César diga, prenda esse homem Jesus. Ele manda uma carta para Públio Lentulus, para César, e Públio Lentulus então fala sobre ele. Amanhã eu não vou falar sobre Públio Lentulus. Eu vou falar sobre o que João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que abriu todo o caminho de Jesus foi João Batista, aquele que batizou. Sem João Batista, Jesus ia ter mais obstáculos pela frente. Uma cidade, quer dizer, naquela ocasião era muito atrasada, muito sem cultura, vocês sabem como é. Então é o seguinte, Jesus era belo, Jesus era alto, rosto ele era alvo pálido, tinha os olhos escuros, o nariz reto, o cabelo dele era castanho, não era muito aquele cabelão não, era um cabelo pouco, a barba espessa, avermelhada. Ele tinha a tez dela, a cabeça larga, era graúdo o rosto dele, não era aquele rostinho miúdo, não era graúdo, larga que ele fala. E ele amava as crianças, era uma característica dele. E outra característica dele era, ele sempre dizia que os pobres seriam os primeiros a entrar no reino de Deus. Essas são as características de Jesus. Então, aí diz um trechinho aqui, houve mulheres, aí tem um trechinho aqui que é o seguinte, o que eu estou dizendo está escrito nos livros. Agora, quem diz no livro é Jesus. Eu digo, sou eu, Marlene, mortal, né? Sou cheia de problemas, defeitos, etc. O livro não, o livro é Jesus que fala. Então, o trechinho que eu queria que vocês escutassem, porque é a palavra de Jesus, que é importante. Diz o seguinte, Jesus, houve mulheres, João Batista, não é Jesus, é João Batista, aquele que batizava, que está dizendo. Houve mulheres atraídas pelo prestígio de sua beleza física e de sua eloquência, mas elas se ruborizavam diante da pureza do seu espírito, e o amor carnal se fundia com o sentimento de exaltação religiosa. Ele agora dirige para Maria de Magdala. Tu só, ó Maria, introduziste uma sombra nesse coração adorável. Jesus adorava Maria de Magdala. E do alto da cruz, Jesus te dirigiu um olhar de censura e de carinho. Essa cruz era ao mesmo tempo a tua condenação, vê só, e uma promessa de proteção para o futuro. Dela, tu guardas a tristeza na alma e uma promessa no espírito. Tristeza na alma e uma promessa no espírito. Dessa cruz, tu guardas uma imagem dolorosa e uma luminosa auréola. E a justiça da tua culpa terá sido o deslumbramento de tua alma,
dentro de um corpo emurchecido. O deslumbramento da alma de Maria, a alma é acima do espírito, pelo que eu leio aqui, e eu sempre fico naquela dúvida entre alma e espírito. Ele diz que o deslumbramento da alma de Maria, da alma, dentro de um corpo emurchecido, quando Jesus estava lá. Essas são as palavras, no caso aqui, de João Batista. Mas esse livro, A Vida de Jesus, é um livro, uma fala de Jesus. O kardecismo diz, a Federação Espírita, o Espírito revivido, aquele Espírito Ismael, primeira vez que ele fala com Jesus, quando fundou a Federação Espírita, em 1984 e 85, no Rio de Janeiro, Jesus chama Ismael e diz: o Espiritismo é o cristianismo revivido. Vamos reunir nossos apóstolos encarnados em 1885 para que haja uma veracidade nos evangelhos. Está lá escrito no livro. Então é isso, meus irmãos. Eu tenho muito a dizer, porém, não há tempo. Torna-se uma coisa enfadonha, torna-se eu queria dizer tudo, né? Tudo. Porque minha missão, desde 1982, foi desenvolver a nova ordem de Jesus. Naquele momento eu não conhecia a nova ordem. Eu conhecia um livro de Paulo de Tarso só, que foi o maior divulgador do cristianismo até hoje, tanto na época passada como na presente. Então eu li Paulo de Tarso e fiquei completamente envolvida com Paulo de Tarso. E depois conheci a nova ordem de Jesus, e hoje em dia a minha vida é estritamente desenvolver, divulgar a nova ordem de Jesus. Então eu peço a vocês, meus amigos, uma coisa: divulguem essa. Eu estou começando. A minha idade não permite que eu entenda de internet, dessas coisas. Não entendo, porque eu sou de uma geração, eu sou de 33, ano de 33. Não tenho essa facilidade, mas estou metendo a cara, porque eu não vou perder, eu estou presa em casa, eu estou em quarentena, não posso perder meu tempo todinho, deixando o tempo passar e eu não desenvolver a nova ordem de Jesus. Então peço a vocês, façam esse favor, não a mim, a Jesus Cristo. Ajudem a desenvolver a verdade, porque a nova ordem de Jesus é a verdade, porque os apóstolos não sabiam ler. Outra coisa, os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos. Já expliquei, 100 anos após Jesus morrer, tem 40 evangelhos. O clero de Roma juntou os 40 evangelhos, dito por 12 apóstolos, vê só, 40 evangelhos, escolheu aqueles que acharam conveniente. Como é uma organização muito grande, sempre foi o catolicismo, Roma, os padres, e inclusive Jesus agradece pelo que a religião católica tem feito. Inclusive tem muitos espíritos de luz que nasceram. O apóstolo Tiago foi 3 vezes santo da Igreja Católica. Ele conta no livro dele, foi 3 vezes santo. Então, divulgação, meus irmãos, eu vos peço de todo o meu coração, divulguem, passem adiante, para que essa verdade seja o mais possível difundida. Porque eu estou sozinha. Meu grupo, tem grupo aqui, cada um nas suas casas. Dr. Adilon, que é o nosso mentor, é que está me ajudando, eu acho que está, porque ele disse que é muito ocupado e tem que marcar uma hora. Eu não posso marcar hora para começar, porque eu dependo de outra pessoa que faça as conexões aqui, que eu não sei essas conexões. Então, eu preciso de ajuda. Então, eu quero que vocês, em nome de Jesus, divulguem. Que no final vocês serão considerados os apóstolos da última hora, como o livro está dizendo. Em nome de Deus, eu termino a minha fala, insignificante fala, porque o livro é que é importante, a minha fala é uma transmissão só. Me despeço. Então, fiquem com Deus, meus amigos e meus irmãos. Que a paz de Deus reine em vossos lares e que eu tenha força para continuar essa minha luta
E vocês me ajudem. Em nome de Deus, me ajudem. Assim seja.